dia, irmãos! Vamos começar o nosso culto, celebrar a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, quero dar uns avisos rapidamente aqui. O que temos aí? Eu tenho um que não está aí. Atualização do rol de membros, lembrando então, todo domingo... Está acabando, final de setembro acaba, tá, gente? Então, tem mais um mês aí acabou. A cara de alegria da Valéria, graças a Deus. Tá bom, pessoal? Então, volta lá um pouquinho. Todos os domingos, meia hora antes do culto, tá? Não, pode deixar. Também estamos aí na nossa campanha de mesas e cadeiras. Então, quem quiser participar e contribuir, tá aí o QR Code, chave Pix, tudo aí. Pode passar. Ele está meio lentinho, né? Deixa eu dar um outro aviso aqui. Pessoal, homens, tem homem aqui. Aumentou bastante, hein? Olha, rapaz, um salto de domingo passado para agora. Que bênção, graças a Deus. Muito bom. Queridos, sábado, dia 6 de setembro. 6 de setembro é sábado, né? Nós teremos o nosso café dos homens aqui, tá bom? Está lembrado, Carlão? Quem veio no último sabe porque eu estou perguntando para o Carlão, né? Então, os homens, sábado, 6 de setembro, que hora que a gente marcou mesmo? Foi 8? 8, né? 8 horas. Falou até com dor no coração, né? Falou um 8 tão triste ali, né? Ele falou um 8 tão decepcionado. 8 horas, queridos, que é para dar tempo depois de se aproveitar bem a família depois, né? Acordar cedo no sábado aí. Então, sábado, dia 6 de setembro, tá? Dia 7 é um feriado que cai no domingo, então não serve de nada, né? Então, dia 6 de setembro, estaremos aqui 8 horas. Venha e traga alguma coisa pra gente, alguma coisa de café da manhã aí, tá bom? Traz aí pra gente partilhar. E ter um tempo de comunhão juntos. Puxa, à noite eu vou botar a foto, aquela foto que a gente tirou lá. Você que tirou, né, Gilberto? Vamos botar aquela foto lá. Tá, Lê? Eu vou mandar para você, tá bom, Lê? Aí à noite a gente põe a foto, tá? Mas vai ser dia 6, no outro sábado. Certo, gente? Vamos orar então, para a gente começar o nosso momento de adoração? Senhor nosso Deus, louvado seja o seu nome, ó Pai, exaltado sobre toda a terra. O Senhor é o Deus, Criador de todas as coisas, soberano sobre todas as coisas. Não há nada, ó Deus, que fuja do seu controle, ó Deus. E o Senhor, ó Pai, decidiu por amor nos salvar, nos resgatar, nos trazer para junto de Ti. Nós louvamos o Teu nome por isso, ó Pai. Receba a nossa adoração, a confissão do amor que temos pelo Senhor, a proclamação que fazemos das suas maravilhas, ó Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Se você que pode, consegue, te convido a ficar em pé. A gente vai cantar algumas músicas ao Senhor. Que enquanto nós cantemos, o nosso coração se encha de gratidão, se volte completamente aqui ao Senhor. Eu abrirei o coração.
Nós cantaremos do Teu amor hoje e dia após dia, porque o Senhor é bom. O Senhor é sempre bom, Deus. E nós pedimos para que o Senhor nos sonde, para que o Senhor nos transforme, para que o Senhor nos use. Nos quebranta, Senhor, nesse momento. Sim, Senhor, essa é a nossa oração, Pai. Para que o Senhor venha nos quebrantar, para que o Senhor venha nos transformar e nos usar. Usa-nos, Senhor.
Usa-nos, Senhor, como esse farol. Usa-nos, Senhor, como resposta a tudo aquilo que nós já ouvimos. A justiça, a ajuda aos necessitados. Usa-nos para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, obrigada, porque o Senhor nos tirou
nos tirou das trevas, o Senhor nos trouxe para a vida. É o teu amor, Senhor, aquele que nós não conseguimos explicar, aquele que muitas vezes a gente não tem nem palavras para dizer, mas nós sabemos que o Senhor nos ama. Nós sabemos que o Senhor, por meio da tua graça, trouxe um plano de salvação para cada um de nós. E nós nos apegamos ao Senhor, Deus, com um coração contrito, quebrantado, pedindo perdão e querendo caminhar com o Senhor, e querendo ser transformados pelo Senhor. A nossa oração é de um povo que busca ser cada dia mais parecido com o Senhor, seguir os teus passos, Jesus, seguir ao Senhor, Jesus. Ouvir a tua voz, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz e te obedecer. Toque em cada coração aqui de uma forma muito profunda, Pai. Que nós sejamos renovados, que nós sejamos totalmente preenchidos pelo Senhor. O Senhor conhece cada coração, cada dúvida, cada preocupação, e nós clamamos por Cristo, e nós clamamos por Ti, Jesus. Sê conosco em nome de Jesus. Abençoa ricamente a vida do Cacau, para que ele fale pelo Senhor, do Senhor, aquilo que nós precisamos, aquilo que a tua igreja precisa nessa manhã. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 12. Versículo 1 até o versículo 12. Primeira Tessalonicenses 4, de 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus. Finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus que vivam para agradar a Deus conforme lhes instruímos. Vocês já vivem desse modo e os incentivamos a fazê-los ainda mais, pois se lembram das instruções que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo, e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais como os gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, não prejudiquem nem enganem um irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já os advertimos solenemente. Pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras não desobedece aos ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus, que lhes dá o Espírito Santo. Não precisamos lhes escrever sobre a importância do amor fraternal, pois o próprio Deus os ensinou a amarem uns aos outros. De fato, vocês já demonstram amor por todos os irmãos em toda a Macedônia. Ainda assim, irmãos, pedimos que os amem ainda mais. Tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com seus próprios assuntos e trabalhando com suas próprias mãos, conforme os instruímos anteriormente. Assim, os que são de fora respeitarão seu modo de viver e vocês não terão de depender uns dos outros. Depender de outros, desculpa. Temos olhado para a carta de Paulo aos Tessalonicenses e encontrado aqui o que nós temos chamado de uma igreja exemplar. Isso porque, literalmente, essa igreja era exemplo para todas as igrejas da Macedônia e também da Acaia, como ele fala no capítulo 1.
olhamos e reconhecemos o que essa igreja tinha de característico. Sendo uma igreja perseguida no contexto de Tessalônica, ela era imitadora de Cristo, porque recebeu o evangelho com alegria, assim como o próprio apóstolo Paulo também viveu. E demonstrava aquilo do que o apóstolo se lembrava em todo o tempo. E ele diz que ele lembrava da fé que produzia obras, de um amor que era um amor que tinha obras também, e da esperança que eles tinham em Jesus Cristo. E entendemos que essa é a forma como nós olhamos para uma igreja que busca seguir a Jesus. Ela deve ser uma igreja que expressa fé, esperança e amor. No domingo passado, nós refletimos na necessidade que temos de orar pela igreja, e não apenas para que a igreja tenha os problemas de seus membros resolvidos, né? Para que um irmão arranje emprego, para que outro irmão seja curado, ou coisa do tipo, mas também para que a igreja mesmo cresça em amor e na fé. E aqui, neste capítulo 4, o apóstolo Paulo se preocupa em falar sobre uma vida que agrada a Deus. Ele quer que essa igreja tenha uma vida que agrada a Deus, porque quando nós pensamos numa igreja que é uma igreja exemplar, e ela é exemplar porque ela copia muito bem o exemplo de Jesus, é imitadora de Cristo, imitadora de Paulo, imitadora de Timóteo, né? Que ele fala também de Timóteo um pouco antes aqui. Uma igreja que continua nesse processo de cópias de Jesus sendo feitas e aprimoradas pelo Espírito Santo. Ela não quer apenas ser uma igreja cuja conduta brilhe no mundo, ainda que isso seja também um reflexo e uma consequência da sua retidão, mas ela quer ser uma igreja que agrada a Deus. Em que sentido isso, meus irmãos? No sentido de que essa igreja é uma igreja que vive segundo o requisito de Deus, ou que a própria vida da igreja é adoração a Deus. A própria vida da igreja é adoração a Deus. E isso é algo muito enfatizado na Escritura, de que o Senhor é glorificado no nosso viver e não apenas nas nossas canções, palavras e orações. Então Paulo vai falar de algumas coisas, e se alguém quiser, pode encontrar aqui nesse texto do capítulo 4, incluindo a parte do capítulo que nós não lemos, que é a seguinte, a partir do versículo 13, o esquema também de fé, esperança e amor, pensando que a fé se manifestará em santidade, o amor está mencionado no versículo 9, e a esperança começa a ser tratada a partir do versículo 13. Mas eu quis fazer um corte aqui e deixar a esperança para a semana que vem. Então tenham esperança de que na semana que vem teremos, na verdade não é na semana que vem, daqui 2 semanas nós teremos, porque domingo que vem de manhã não sou eu que prego, mas daqui 2 semanas nós teremos essa parte da esperança. Então nós vamos ficar hoje na primeira parte. Como agradar a Deus? Se alguém falasse para você, fizesse uma pergunta para você, me diz aí, como eu posso agradar a Deus? O que você responderia? Se alguém perguntasse para você, como eu posso agradar a Deus? O que você responderia? Silêncio, né? Alguém poderia responder, estaria biblicamente correto, com aquilo que foi falado aos hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente precisa começar com a fé. E é por isso que eu acho que o esquema de fé, amor e esperança funciona aqui no capítulo 4. Porque sem fé não há essa vida de agradar a Deus. Talvez alguém poderia dizer, olha, eu agrado a Deus sendo bom com as outras pessoas. E também estaria certo. Deus também se agrada disso. A palavra de Deus fala que nós estamos emprestando a Ele mesmo, né? Quando nós estamos cuidando de pessoas mais pobres.
Nós cuidamos de pessoas em nome de Jesus Cristo. Quando nós visitamos pessoas que estão presas, estamos visitando o próprio Senhor Jesus. Quando nós estamos acolhendo pessoas desabrigadas, estamos acolhendo Jesus Cristo mesmo. Poderíamos interpretar dessa maneira. Mas Paulo dá uma resposta muito curiosa, que talvez não seria exatamente a resposta que a maior parte de nós daríamos, ou melhor, na verdade não é exatamente uma resposta, porque não tem pergunta, né? O que Paulo faz é, depois de dizer que ele quer que eles agradem a Deus, o primeiro assunto que ele vai tratar é um assunto que talvez não seria o assunto que nós trataríamos em primeiro lugar. E é claro que ele trata desse assunto em primeiro lugar por causa de contextos de Tessalônica mesmo. Isso não significa que é para a prioridade de todo mundo, mas é importante que ele trate isso como uma coisa prioritária, ainda que seja naquele contexto. Ele vai falar sobre santidade, especialmente nos termos de pureza sexual. Ele vai entrar nesse assunto. Olha aí no versículo 3, a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade, por isso mantenham-se afastados de todo pecado sexual. A gente pode e deve criticar o moralismo com o qual esse assunto é tratado, muitas vezes, por nós mesmos. Porque o moralismo nunca leva à justiça, assim como o legalismo não leva à justiça. Mas a gente não pode ignorar que existe um sentido, pelo menos aqui nesse texto, e na verdade na Escritura toda você encontra isso, que coloca esse assunto como sendo um assunto importante. Não é um assunto paralelo da fé. Ele é importante. Entre as expressões práticas da vida cristã, a questão da imoralidade e da moralidade sexual, ela sempre entra como sendo um assunto tocado, abarcado ali pelas considerações apostólicas, proféticas e da lei. Nunca está muito distante do discurso. E por que isso? E aqui a gente tem um grande desafio agora, meus irmãos, e eu espero conseguir concluir esse desafio sem cair aqui dessa ponte do rio que cai aqui, que fica balançando. Por um lado, nós não queremos ignorar essa centralidade e importância que o texto e a palavra de Deus trazem sobre esse assunto. Por outro lado, nós também não queremos tratar esse assunto ignorando o evangelho da graça e tomando como uma espécie de salvação pelas obras ou um moralismo inócuo. A ideia é de nós falarmos desse assunto a partir do que a Escritura diz. E esse texto mesmo dá pistas maravilhosas para nós entendermos o que ele está dizendo. Que pistas? Ele coloca no versículo 5 que esse assunto é um assunto que envolve o outro. Olha só, versículo 5. Nesse assunto, não prejudiquem nem enganem o irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já os advertimos solenemente. Versículo 6, desculpa, eu falei errado. Versículo 6. Bati o olho no 5, mas era o 6, tá? Versículo 6. A questão aqui tem a ver com outro. Uma questão que já apresenta uma transformação do nosso olhar. Porque o aspecto da pureza sexual, ou melhor, da prática sexual no nosso meio, na nossa vida contemporânea, ela coloca em primeiro lugar as considerações do mesmo e depois as considerações sobre o outro. Ela é uma expressão de desejos particulares, ela é uma expressão de alcance de certas prazeres pessoais, porque existe uma coisa que é a dissociação entre sexo e relação. Existe essa dissociação. Tudo bem? Não estou exagerando isso, né? Não estou exagerando. Essa dissociação existe. Tanto que existe a ideia do encontro casual, que não envolve uma relação, envolve apenas um encontro, né? Esse conceito existe. Não existia, ou melhor, existia, mas não do mesmo jeito como hoje, naquele tempo.
E a maneira como a Bíblia trata, existia, mas não da maneira como é hoje, mas a maneira como a Bíblia trata é lembrando a consideração pelo outro nessa relação. E o que significa consideração pelo outro? A Bíblia tem muitos preceitos sobre a sexualidade. E esses preceitos são preceitos que podem parecer antiquados e muito restritivos. Mas a verdade é que esses preceitos, eles têm um propósito, e o propósito desse preceito é preservar a humanidade numa relação que é uma relação que envolve aspectos meramente carnais. Há aspectos absolutamente biológicos e fisiológicos nas relações sexuais, certo? E isso pode ser encontrado na espécie humana e em todas as outras espécies sexuadas do mundo. Você pode encontrar todos esses aspectos ou parte deles, inclusive as questões sobre prazer e tal. Mas o que existe de exclusivo na humanidade é a carga simbólica que se atribui a isso. E o que a Bíblia tenta preservar é essa carga simbólica, que é a que nos diferencia de animais que não têm essa capacidade. É o que coloca a nossa moralidade, a nossa ética, a nossa forma de viver, nosso senso de comunidade, as nossas relações, num outro tipo de natureza, que não é a mera natureza instintiva animal. É uma natureza que nós podemos chamar, para emprestar o termo bíblico, de espiritual. Quando nós, seres humanos, falamos que existe uma realidade espiritual na vida, nós estamos falando que ser humano é muito mais do que ser matéria organizada de alguma forma orgânica. Ele é muito mais do que isso. Existe uma carga da nossa vida, existe um aspecto ou infinitos aspectos da nossa vida que vão além do pragmatismo da biologia. Certo, gente? Estou falando difícil hoje, né, Clóris? Falando difícil? Será que é a sensibilidade do tema, Edivaldo? Vai muito além disso, gente. A gente, como ser humano, a gente não é animal. Então, os preceitos bíblicos, eles não são maneiras de ficar excluindo pessoas ou maneiras de ficar determinando apenas formas autorizadas ou desautorizadas de viver. São maneiras de preservar a relação que se encontra no ato sexual mesmo. De preservar a humanidade de algo que poderia ser meramente animalesco. E aí você precisa concordar comigo que tem beleza nisso. Porque grande parte dos problemas que nós vivemos hoje, de feridas e traumas relacionais, a partir eu vou usar essa palavra, não era essa palavra que eu queria. Lembrei a palavra. A partir da promiscuidade corrente do nosso tempo, grande parte disso é porque não consideram que esse versículo 6 fala. Nesse assunto, não prejudiquem ninguém. E o que significa não prejudicar ninguém? É considerar o outro. Tudo bem? E o que seria considerar o outro numa relação sexual? Hoje em dia, as pessoas já têm bastante segurança em considerar o outro, já têm bastante satisfação em considerar o outro, quando pensa que o seu parceiro é alguém que não simplesmente está preocupado apenas com uma noite. Ou se satisfazem um pouco mais quando pensam que o seu parceiro respeita os limites impostos pela sua própria individualidade. Mas a Bíblia vai além. E a Bíblia vai além porque ela ensina que não existe uma separação entre o meu corpo e o meu ser. Eu sou o meu corpo, eu sou a minha parte material e eu sou também a minha parte imaterial. Eu sou o meu corpo e eu sou o meu espírito. Eu sou o meu corpo e eu sou os meus valores, eu sou as minhas ideias, eu sou os meus conceitos. Eu sou o meu corpo e eu sou a minha cultura, e eu sou a minha cultura. E ainda que eu aprenda outra cultura e me imersa em outra cultura, e eu mergulhe em outra cultura e viva em outra cultura por décadas, eu ainda serei a minha cultura.
Essas coisas estão profundamente relacionadas, não existe dissociação entre essas duas coisas. Então a Bíblia nos ensina, não há como receber o corpo do outro sem receber o outro por inteiro. Certo? Não há como receber o corpo do outro sem receber o outro por inteiro. Qualquer coisa menos que isso é tratar a si mesmo como uma pessoa com desejos, prazeres, objetivos, e o outro como um meio ou instrumento. Para qualquer coisa. Para o prazer, para a autoafirmação. Não tem como separar. Ah, mas onde está isso nesse texto? Tá, esse texto não vai tão profundo assim. Mas Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala assim, olha, e aí ele coloca no tipo de relação mais despersonalizado que pode existir no campo da sexualidade, a prostituição. Por que ela é despersonalizada? Porque ela é uma transação. Ela é uma transação, certo? E ele fala, você não sabe quando você se deita com a prostituta, você se faz um com ela? E alguém poderia argumentar, não me faça um, eu paguei, é um serviço. Ali é uma relação absolutamente aceitável e legal. E era legal mesmo, não era ilegal. Aceitável e legal, não estou me fazendo nada com ela. E Paulo diz, não. Ali você se faz um com ela. Entendeu? Porque não tem como receber um corpo sem receber uma pessoa inteira. Não tem como. Então, quando você recebe um corpo, você recebe uma pessoa inteira. E o que acontece? As pessoas, elas se separam, elas se distanciam, mas não sem feridas. Pode ser que os dois não se firam, só um se fira. Pode ser, mas vai se ferir. E o que o texto fala? Não prejudiquem o outro. Não prejudiquem o outro. É por isso que a prática sexual na Escritura, ela está inserida numa relação que se compromete com o outro. Há um compromisso. E o compromisso é prévio, não é posterior. O compromisso é prévio. Então a gente estabelece o compromisso. Eu estou disposto a te receber como ser humano e ter um compromisso contigo, pessoa individual, única no mundo, para sempre, até que a morte nos separe. Então eu recebo o seu corpo. Não é para fazer esse discurso antes da noite não, tá bom, gente? Isso é só um conceito, tá bom? Tem a galera que tem esse negócio, não, a gente ora antes, se quiser orar, ora, não tem problema, mas não precisa, faz o que você quiser, entendeu? Não tem essa necessidade, tá? Tudo bem, gente? Entenderam isso? É por isso também, meus queridos, que esse padrão é um padrão... não vou usar essa palavra. É por isso que esse padrão é um padrão monogâmico. Eu ia falar idealmente monogâmico, porque a Bíblia tem vários exemplos de poligamia. Mas ele não é idealmente monogâmico, ele é monogâmico, o padrão é monogâmico, é um e um só. É um que é do outro, e só. Por quê? Você pode falar, não, mas e Davi? E Salomão? E para pegar um carinha que tem menos rolo na vida, né? E Eucana, que tinha duas, né? Todas essas relações sempre tiveram problemas. Pode ver na Escritura. Todas essas relações tiveram problemas. E onde está o princípio de que é um? Aquele princípio que antecede a todos esses. Está antes de todos esses. É o princípio que está lá em Gênesis. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Não os 3, os 4, os 5. Os dois uma só carne. Ou não os dois, depois dois com outro, né? Porque a poligamia, ela não era... um poliamor, como se diz hoje, né? Que todo mundo é casado com todo mundo. Era uma relação em que um indivíduo tem várias esposas. As esposas entre si não eram esposas delas, umas das outras, eram todas esposas do mesmo indivíduo. Tudo bem? Entendeu? E por que eu estou dizendo isso? Por que existe esse padrão de monogamia? Esse padrão de monogamia, ele existe porque se você recebe o outro como uma pessoa como você, ele também te recebe como uma pessoa como você. E só. Se você estabelece uma bigamia, já desequilibrou. Uma pessoa tem duas e a outra pessoa tem meio. Entendeu? Uma trigamia, a partir de tri já deve ser poli, né? Poligamia, já diminui ainda mais essa relação. E aí vocês podem procurar nas culturas e nas religiões, inclusive religiões ditas cristãs, que celebram a poligamia, como existe uma despersonalização na relação
da parte, vou chamar aqui de parte plural, uma despersonalização em relação à parte singular. Então não tem jeito. A Bíblia, ela não critica apenas a infidelidade. Ela aponta para a monogamia, porque a monogamia significa uma relação de pleno reconhecimento da humanidade do outro e pleno acolhimento do outro, como ser humano inteiro. Qualquer coisa diferente disso é uma tentativa de prejudicar o próximo. É por isso, e obviamente, que nessas partes imateriais que fazem parte do outro, está também a vontade. Ninguém força ninguém. E essa questão da vontade, ela está inserida, claro, em relações que não são de casamento, ninguém pode forçar ninguém, mas ela também está dentro do casamento. No casamento, ninguém pode forçar ninguém a nada. Ninguém pode forçar ninguém a nada. Assim como o cônjuge se dá o marido se dá à sua esposa e a esposa se dá ao seu marido como forma de amor, fazem isso também no respeito das limitações uns dos outros. Existe uma coisa que é a violência conjugal, a violência sexual conjugal, e isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Por quê? Porque quando você acolheu o outro em plenitude, acolheu o outro em suas vontades também. Agora, como esse aspecto é um aspecto importante, a insatisfação também é acolhida. Isso também é trabalhado como casal, até chegar ao meio termo. Certo? Tudo bem? É importante. É importante essa abertura, porque você está acolhendo o outro como inteiro. Então está sendo acolhido. Então existe essa conversa, existe essa caminhada, existe essa vontade de viverem saudáveis em todos os aspectos da vida, inclusive nesse. A pureza sexual, ela não é uma limitação dos potenciais de prazer da humanidade. Ela é uma preservação da humanidade numa relação que pode ser profundamente desumanizadora. É apontar para um tipo de intimidade perdida no Éden. É mostrar que a nudez pertence exclusivamente a alguém que está disposto a te acolher totalmente. E aqui tem essa diferença da antropologia bíblica para a antropologia corrente moderna. O ser humano na Bíblia, ele guarda a sua nudez para a parte mais íntima. A nudez do ser humano é a intimidade mais íntima. É diferente contemporaneamente, né? As pessoas pensam que o mais íntimo são os nossos objetivos, os nossos compromissos. As pessoas se relacionam, se beijam, fazem de tudo que podem e depois de 3 meses falam, eu te amo. E acham isso normal, porque falam, até eu falar eu te amo, eu não dei ao outro uma falsa esperança. A gente está aqui só brincando, se divertindo, a gente está aqui só criando momentos prazerosos. A Bíblia já diz, não é bem assim. Não é bem assim. A nudez é a parte mais íntima. E por que a nudez é a parte mais íntima? Porque todas as outras coisas são sustentadas pela palavra. Elas existem num campo linguístico. Elas existem num campo linguístico. Os meus valores, eles fazem parte de um discurso que me habita. Os meus objetivos, eles fazem parte de um discurso, de umas ideias. Mas o meu corpo é o meu corpo, é mais íntimo. A minha expressão pública do que eu penso, das minhas opiniões, ela só existe quando eu as expresso, mas o meu corpo existe onde eu estou, independente de eu fazer alguma coisa. Então a Bíblia fala, receba o outro com compromisso, e depois receba o corpo. Agora, as pessoas estão livres para decidir o caminho que elas quiserem. Elas estão livres, elas decidem o caminho que elas quiserem. Mas esse é o preceito da Escritura, existe uma razão para isso. O problema é que a gente não entra muito nesse assunto, a gente pega e começa a simplesmente estabelecer a prática. A prática é essa, mas quais são os valores por trás da prática? Os valores por trás da prática é que o pecado desumaniza as pessoas e em Cristo a gente reumaniza todo mundo considerando o outro antes da gente mesmo. E aí, a gente pensa no que é que acontece lá no pecado. Em Gênesis capítulo 3, o texto bíblico fala que quando a mulher recebe de Deus
as consequências do pecado, quando Deus anuncia as consequências do pecado para ela, não recebe uma maldição de Deus, porque não existe maldição ali, nem para o homem, nem para a mulher, existe só para a serpente e para a terra. Homem e mulher não são amaldiçoados em Gênesis 3, mas ela encara as consequências do pecado, e o homem também encara as consequências do pecado. Tem uma fala muito dura de Deus que ele diz assim: o seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. E essa é uma expressão muito complicada, muito triste, e não porque o desejo da mulher está escravizado pelo marido, não é por isso, mas é porque existe ali no linguajar que está estabelecido, isso quando a gente compara com o hebraico do capítulo 4, a gente percebe bem, existe uma tentativa de dominação, um tentando submeter o outro ao seu desejo, entendeu? Não existe mais a consideração do outro, existe agora uma tentativa de submeter o outro ao meu desejo. Isso é uma objetificação, o outro é um meio para eu alcançar o meu desejo. E no final o homem dominaria, por causa da força física. No final dessa disputa, subjacente a essa disputa de desejos, existe uma violência. E se no casamento, que já é uma proposta de paz de gênero, de homem e de mulher, num contexto de tantas disputas, uma proposta de paz, nós vamos viver juntos, eu te acolho como pessoa inteira. Se no casamento existe um tipo ainda de objetificação do outro na tentativa de submeter o seu desejo, a mesma violência do pecado está subjacente. Porque no final, sabe, o homem dominará, mas dominará através de quê? É por causa da vontade de Deus? Não, é por causa do pecado, é consequência do pecado esse domínio. Porque antes, no capítulo 1, Deus disse que o homem e a mulher encheriam a terra e dominariam a terra, não um dominaria o outro. Então, a gente vê que é o pecado que gera esse descompasso e faz com que uma relação que deveria ser de pureza se transforme numa relação de prejudicar um ao outro. Mas então, Jesus Cristo vem e nos ensina a viver uma vida que é uma vida de amor pelo outro. E aí a relação não se torna apenas uma maneira de satisfazer os seus desejos. Ela se torna uma maneira de expressar um compromisso eterno, eterno não, né? Vitalício. Um compromisso vitalício de acolhimento mútuo. Um compromisso vitalício de acolhimento mútuo. Ao ponto de que essa mesma palavra desejo, que lá em Gênesis 3 mostra uma disputa, em Cântico dos Cânticos, capítulo 7, mostra um pertencimento mútuo. Eu sou do meu amado e ele me deseja. É a mesma palavra. Cântico dos Cânticos, capítulo 7, numa cena que envolve nudez e jardim, igualzinho Gênesis, mas ali o desejo é redimido. Ele não é uma tentativa de subjugar o outro, ele é uma tentativa de dar-se a posse do outro e tomar posse sobre o outro, mutuamente, voluntariamente, por amor. É uma repetição de um refrão de Cântico dos Cânticos, que é que eu sou do meu amado, o meu amado é meu, e ali entra uma palavrinha, o único momento no Antigo Testamento, fora de Gênesis, que aparece essa palavra, eu sou do meu amado e o seu desejo é meu, ou eu sou do meu amado e ele me deseja. E aquilo restaura. E por quê? Porque nós, em Cristo, vivemos uma relação que é uma relação divina. Deus é amor, e o amor no casamento é o amor em Deus. E se a gente quer um casamento cheio de Deus, a gente vive todos os aspectos segundo quem Deus é. E Deus não é o Deus de subjugar-nos, mas é o Deus de entregar-se. Por isso que esse texto está no mesmo contexto em que o apóstolo Paulo fala do amor, assim no versículo 9. E ele diz, a gente não precisa escrever sobre o amor fraternal, mas veja, ele tinha dito antes que ele não precisava escrever sobre nada, eles já estavam caminhando, mas ele fala, eu desafio vocês a viverem mais. Já estavam agradando a Deus, ele fala, eu desafio vocês a agradarem mais. E aí ele levanta a questão sexual, e ele fala, vocês já amam, vocês têm mostrado, vocês já demonstrado, ainda assim, irmãos, pedimos que os amem ainda mais. Os amem ainda mais. E é isso que fica para a gente também, para os casais. Pedimos, irmãos, que se amem ainda mais. Vocês fizeram um compromisso um com o outro, de acolhimento pleno.
Então, não subjugue o outro à objetificação. Não transforme o outro em algo menos do que um humano. Conceda ao outro os mesmos valores e prerrogativas que você tem. E converse, né? Conversar é bom. E assim, talvez nós estejamos no caminho que Paulo coloca no versículo 11. Tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com seus próprios assuntos e trabalhando com suas próprias mãos, conforme os instruímos anteriormente. O que une todos esses assuntos? O que une todos esses assuntos é o princípio de nós não tomarmos o outro como alguém ou como algo do qual nós tiramos ganho próprio. Então ele começa falando, numa relação sexual não prejudique o outro. Quando se relaciona com o outro na fé, ame o outro e ame ainda mais. E quando for trabalhar, trabalhe com suas próprias mãos. Não trate o outro como um meio de enriquecimento, que também é uma forma de objetificação. E o amor está aí no meio, unindo todas essas coisas. Nossas relações românticas, conjugais, são pautadas pelo amor. Nossas relações de trabalho, de sustento, de produção, são pautadas pelo amor, porque tudo na nossa vida é pautado pelo amor. E assim nós estaremos agradando a Deus. E Deus será agradado dessa forma. Amém, meus irmãos? Vamos orar então? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela sua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor é aquele que nos guia em justiça segundo a sua própria vontade. Como diz, ó Pai, o salmista, o Senhor nos guia no caminho da justiça por amor do seu próprio nome. E assim, ó Deus, nós queremos te honrar da maneira como nós vivemos. Que cada aspecto da nossa vida seja para engrandecer o teu nome, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe no dia de hoje e que cada momento o Senhor seja glorificado em nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.